polêmica, claro, depois aí da divulgação através do Café em um Minuto, do Roman Reiter, de um estudo que está sendo feito pela Câmara de Vereadores, através do Fabrício Dal Castanho, um estudo para aumento no salário dos vereadores. E aí, esse aumento de salário, ele seria acompanhado aí por um cartão corporativo e pelo Vale Alimentação. Eu vou, Roger, tem ali um trecho da conversa de ontem que a gente teve com o Fabrício, a gente vai colocar aqui para a nossa audiência também, que não pôde acompanhar, mas também para que a gente faça uma contextualização aqui para a nossa conversa com o Barreto. Vamos acompanhar um trecho da entrevista aí com o Fabrício. O objetivo foi alcançado no sentido de que aí estamos discutindo. Finalmente estão olhando para a Câmara de Vereadores e vão discutir o Poder Legislativo. E claramente, o que eu coloquei, infelizmente foi vinculado de forma bem errada. Por que eu solicitei esse estudo agora? Para não deixar para o último ano, para apagar das luzes, porque daí está errado. Não tem que dar aumento, tem que voltar a ter as diárias ou cartão corporativo, tem que ter vale alimentação. Evidentemente, não é um assunto que surge da minha cabeça. É algo que estava sendo discutido, pensado por alguns vereadores. Só que eu preferi botar, e já tinha falado sobre esse assunto na tribuna da Câmara, no sentido de que, você quer discutir? Vamos discutir agora no primeiro ano. Até porque não é para este mandato. Esse é um ponto, Fabrício. Esse é um ponto que tem que ficar claro aqui para nossa audiência. Isso. Os vereadores não podem decidir sobre os seus próprios salários. Isso mesmo. Não é para este mandato. Ninguém está dando aumento para si próprio. Está se pensando para um próximo mandato. Nenhum tipo de benefício, nada pode ser incorporado ao mandato atual. Até porque você precisa ter uma previsão orçamentária. Você precisa colocar isso no PPA, que é o plano plurianual. Você precisa projetar isso. Então, não é para o benefício próprio, é para benefício para uma próxima legislatura. Muito bem, então tá aí um trecho da conversa que a gente teve ontem com o Fabrício Dal Castanho, que prontamente atendeu a nossa solicitação para vir dar esclarecimentos a respeito dessa situação. E só para complementar ali, teve um trecho da entrevista que ele justificou essa questão do cartão corporativo para as despesas, para ter de volta as despesas as diárias de viagens, enfim, que hoje os vereadores eles não têm, então se eles precisarem ir a Florianópolis para buscar algum recurso, alguma reunião importante, eles tiram do bolso para fazer essas reuniões, essas viagens. Enfim, Barreto, como é que tu está enxergando essa polêmica criada aí? Primeiro dizer assim, eu não tenho nada contra ninguém. Aliás, o vereador Fabrício, já conversei com ele em várias oportunidades, não tenho nada contra ele, nada contra ninguém. Vou falar aquilo que eu acho. Toda vez que o indivíduo ele tenta aumentar o custo do Estado em alguma coisa, estou dando a minha opinião, salvo o melhor juízo, e sem criticar ninguém, ele não só não entende nada de política, mas ele não entende nada de economia. Por quê? Porque o aumento do Estado, sob qualquer pretexto, ele é muito ruim. Então o que acontece? Ele é um parlamentar, por exemplo, esses vereadores, não é? Eles querem aumentar algum custo ali. Por que eles fazem isso? A Câmara de Vereadores de Indaial, olha, o primeiro concurso que eu passei foi lá para a Câmara de Vereadores, um cargo administrativo. Eu lembro que um vereador lá, ele ganha 3 vezes mais que aqui. Não é brincadeira, se tu olhar lá, eu acho que o presidente da Câmara ganha uns 14, 15 mil por mês lá, e tem direito a assessor, né? Por isso que eu acho Timbó muito mais evoluído que Indaial em vários aspectos. Se você olhar Timbó e Indaial, Timbó, ele tem, e isso reflete na própria cidade. Eu acho Timbó uma cidade muito melhor do que Indaial para se viver. Eu acho que isso é um erro do ponto de vista político e econômico também. Na Suíça, em países europeus, um juiz ele ganha nem 1/3 do que um juiz ganha aqui, por exemplo. Tem juízes, eu não estou mentindo, não estou criticando ninguém, cada um faz o que quiser, está na lei. 90 mil por mês, ganham com vários benefícios que tem, ganham 90, 80 mil por mês, 70, né? Início de carreira não é isso, mas tem muitos benefícios que a lei dá. Então, assim, já teve um juiz, minha esposa já foi assessora de juiz, não estou falando mal de ninguém, ele recebeu, na época, 10 anos atrás, 160 mil num mês, porque, enfim, isso acontece. E eu acho isso, na minha humilde opinião, para um país que quer ir para frente, que quer se desenvolver, eu acho isso um atraso. Então, toda vez, cartão, as pessoas, elas estão sangrando para pagar as contas. As pessoas, elas estão sangrando. As pessoas estão com o poder aquisitivo baixo, elas estão endividadas, o juro está comendo solto, a Selic está tirando a casa de todo mundo, as pessoas não financiaram a casa, estão entregando a casa, carro tudo financiado, está tudo financiado, as pessoas estão sangrando. E aí
a gente vem botar em pauta cartão corporativo em Timbó. Porra, isso é de uma falta de maturidade política. Estou dando a minha opinião, sem criticar. Isso, para mim, quase beira uma ignorância política. Por quê? Porque não é nem o momento, nem a situação, e não tem nem legitimidade para isso. Eu quero ser vereador, então que você que pague as suas próprias contas. Estou dizendo o que eu acho. Eu sou advogado, eu tenho a minha renda, tá? Eu sou muito crítico em tudo, tá? Eu sou crítico, muitas vezes até me perdoem, na religião. O cidadão, ele tem que ter a renda dele. O que eu sou? Divaldo Franco faleceu essa semana, desencarnou. 650 filhos adotivos, 5.000 pessoas ele atende na Mansão do Caminho, vivia da aposentadoria, os milhões que ele ganhava ele doava para caridade. Isso é uma vida religiosa. O Papa Francisco desencarnou esses dias. Para mim, um verdadeiro exemplo, né, de pessoa. Então, o que eu acho? Eu acho que o cara tá na política. Aquilo ali é um munus público, mas é um sacerdócio. O Flávio Bussi, ele hoje é prefeito. Cara, ele é uma pessoa bem de vida, ele é uma pessoa bem relacionada, ele é uma pessoa que, na minha humilde opinião, profissionalmente ele perde muito. Então ele foi para a Europa, gastou do dinheiro dele, ou dinheiro público, parece que foi do dinheiro dele. Isso é decente, entende? Então acho que quando o cara vai ser um político, vai ser um vereador, vai ser alguém, e ele quer usar da máquina do Estado, eu acho que isso é terrível. A gente já não aguenta mais pagar, imposto. Então eu acho assim, eu quero ser vereador, Sérgio Barreto, então eu que pago as minhas contas. Então não vai ser vereador, vai ser outra coisa. Deixa para quem tem condição. Só os ricos, então deixa que seja. Porque se você tem que ter a mínima condição de fazer as coisas. Eu quero ser vereador, então eu vou pagar minhas contas, eu vou para a Florianópolis. Eu tiro o Flávio Bussi, nesse sentido, ele sempre tira do próprio bolso, até onde eu sei. Até porque os vereadores, tudo que eles fizeram até aqui, ele foi vereador também, Justamente. E tudo que eles fizeram até aqui, para fazer, tem que ser do próprio bolso, Justamente. né? Porque hoje, inclusive, essa legislatura aqui, porque eles não estão aprovando nada para eles próprios, estariam aprovando para as próximas, né? Mas eu acho isso terrível, Aldeir. Me perdoe, desculpa, não tenho nada contra ninguém, mas eu acho isso terrível sobre todos os argumentos. Eu retiraria isso de pauta e não falaria mais. Eu tenho um contraponto para colocar, Barreto, que é o seguinte: hoje, na verdade, tudo está errado. Eu concordo plenamente que tudo está errado. Até eu questiono até a própria existência hoje. Sim. No nosso sistema político, o próprio vereador, ele passa a ter um papel que, fazendo aí, às vezes, de um secretário de obras, né, fazendo Sim. fiscalização, que hoje existem secretariados que fazem, enfim. Então, a própria função do vereador hoje, ela é uma função que precisaria ser remodelada, até para que ela faça mais sentido, né? Mas o nosso sistema político está todo errado. Agora, com o advento das emendas parlamentares, a Câmara dos Deputados, tanto a federal quanto a Câmara Estadual também, eles ganharam muito poder para a distribuição do orçamento, que seria responsabilidade do Poder Executivo. Sim. E aí o que acontece? Está na mão dos deputados. A emenda parlamentar para isso, emenda parlamentar para aquilo, e uma boa parte do orçamento está ali. Então, se não houver uma articulação daqueles que, eu estou falando, eu não concordo com Sim. isso, o nosso sistema político está errado, Sim. mas hoje é a regra do jogo. Então, por exemplo, se Timbó quiser fazer parte e ter recursos que vêm dessas emendas parlamentares, aqueles que são ligados a esses deputados, que são aqui Sim. da nossa região e que têm o poder, né, das emendas parlamentares na mão, se não tiver gente lá cutucando, gente lá visitando, gente lá pedindo, não vem recurso para cá. Então, tem o sistema está errado, mas dentro da regra do jogo, se o cara não ficar em cima, e se o camarada tiver que fazer 3, 4 viagens a Florianópolis, ele gastou o salário dele de vereador todo, né, para ir para lá, né? O que eu acho, é uma opinião muito pessoal, sempre achei isso. Eu sempre vivi daquilo que eu ganhava. Quando eu era servidor público, eu vivia daquilo, eu vivo conforme o meu padrão. Eu estou dando a minha opinião. Eu acho que o homem digno, ele tem que viver do que ele trabalha. Se ele quiser entrar na vida pública, ele tem que fazer aquilo como um munus público, como um sacerdócio, como uma vocação dele. Ele ganha lá seus R$4.000 limpo. Isso dá R$48.000 por ano. Porra, R$48.000 por ano. O cara não consegue usar para fazer as viagens dele, para visitar os deputados dele, para discutir emenda parlamentar. Ele vai fazer o povo pagar ainda as viagens dele. Eu não sei, estou dando a minha opinião. Posso estar errado, de repente uma visão. Só que eu acho que a pessoa, eu quero entrar para a política, primeiro, eu tenho que ter condição. Segundo, eu tenho que ter vocação para aquilo. E eu tenho que viver da minha profissão. Então, eu sou professor, eu vou viver
Eu vou pagar minhas contas como professor. Eu ganho 4 mil por mês, então eu vou reservar 4 mil por mês, pego meu dinheiro e vou fazer minha visita. Agora eu meto um cartão corporativo, sei lá, né? Controle de estudo, enfim, as facções e as mulheres grávidas, com as filhinhas no colo, na cestinha da bicicleta, 3h30, 4 horas da manhã, passando na Getúlio Vargas, indo trabalhar nas facções para ganhar 1.600, os caras ganham 4 mil e pouco, vêm falar de cartão corporativo. Vocês me perdoem, mas eu acho isso, estou dando a minha opinião. Eu tiraria de pauta esse assunto. Muito bem, nós vamos para o próximo assunto, porque esse assunto com certeza rende muito. Agora, um assunto também local, Barreto, uma certa polêmica que existiu aí sobre um caso que a Polícia Militar prendeu bandidos aí, depois que eles praticaram furtos aqui no comércio local. E a Polícia Civil acabou não dando flagrante. E aí ficou essa discussão. Era possível ter dado flagrante, não era? Vamos acompanhar esse caso então. Nós temos a manifestação da Polícia Militar, primeiramente, e depois da Polícia Civil. Primeiramente, então, a manifestação da Polícia Militar. Boa tarde, audiência da Rádio Cultura. Na data de ontem, dia 15, a Polícia Militar teve a informação de que uma ocorrência de furto aconteceu na cidade de Timbó, no final do período da manhã, na região central, e esse furto aconteceu novamente em outro estabelecimento. Diante das informações colhidas naquele primeiro momento, a Polícia Militar se organizou e diligenciou no sentido de localizar quem eram as pessoas que praticavam esse furto. Em contato com as vítimas, foi possível entender que 2 masculinos ingressavam nesses estabelecimentos e conseguiam subtrair bens daqueles comércios. Identificou-se qual era o veículo que estava sendo utilizado e a Polícia Militar, através das diligências, do levantamento de informações, conseguiu cercar e abordar esse veículo. No momento da abordagem, apenas um dos masculinos estava presente e ele foi prontamente identificado. Ele não carregava consigo nenhum daqueles objetos que foi subtraído. Muito embora tenha sido feito contato com as vítimas, muito embora havia imagens que não deixavam dúvidas de que era um masculino envolvido. Diante dessa situação, nós fizemos o registro da ocorrência e foi comunicado à Polícia Civil sobre essa situação. E o posicionamento que a Polícia Civil nos passou é que, como nós não tínhamos os objetos do furto, não seria feito o procedimento do flagrante. Diante desse fato, como a Polícia Militar não tem o poder constitucional de encaminhar diretamente para um presídio ou diretamente para a autoridade judicial, a Polícia Militar, então, teve que liberar esse indivíduo, mas todo o registro ele foi feito, conforme ele precisava ser feito, as informações foram inseridas e, tão logo essas informações foram colhidas e foram registradas, elas também foram repassadas à delegacia da Polícia Civil da comarca onde o fato aconteceu, para que as diligências de investigação da nossa co-irmã possam continuar e que elas possam resultar na prisão desse masculino. A preocupação da Polícia Militar e o nosso compromisso com a sociedade é de dar uma resposta quando esse tipo de fato acontece. Por quê? Um indivíduo desse, se ele continua solto, a tendência de que esse fato venha ocorrer novamente é muito grande. Por isso, o nosso empenho em realizar não só a identificação, mas a prisão do indivíduo, para que novamente os comerciantes não venham a ser furtados e novamente eles não venham a ser prejudicados. Mas, mais do que isso, mais do que o desfecho de ontem, penso que é importante ser dado continuidade nas informações, compartilhamento de informações, para que o indivíduo possa ser responsabilizado e, quem sabe, um masculino, um criminoso a menos na rua, são 2 masculinos, na verdade, mas que não venham lesar o cidadão de bem e a nossa ordem, nossa tranquilidade possa ser restabelecida. Como é comum de criminosos que a gente aborda e que a gente venha a realizar a prisão, tem extensa ficha criminal, diversas anotações policiais por crime de tráfico de drogas, crime de porte de arma. Não foi praticado nenhum crime violento naquela ocasião, mas é sempre um perigo indivíduos como esse masculino, praticar esse tipo de crime que eles vêm praticando de maneira reiterada. E enquanto instituição a gente precisa dar uma resposta para a sociedade, porque nós somos cobrados por essa resposta. Muito bem, agora a gente vai ouvir então o delegado da Polícia Civil falando a respeito desse caso, depois o comentário do Barreto. Bom, as hipóteses de flagrante são basicamente aquelas previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Ou seja, se o delito é flagrado cometendo o delito, se acabou de cometê-lo, se é perseguido logo após cometê-lo, se é encontrado também após um lapso temporal não muito extenso com objetos, provas do crime, produtos do crime que façam presumir-se o autor do delito,
E se nenhuma dessas hipóteses está presente, o eventual lavratura do APF é ilegal e pode ensejar até a punição da autoridade policial, do delegado de polícia. Ou seja, exige-se para a lavratura do auto de prisão em flagrante mais elementos probatórios de plano do que para a instauração do inquérito policial. E tem que o suspeito estar inserido numa dessas circunstâncias que eu falei. Bom, deixa eu explicar a nossa dinâmica, a nossa organização. Todo dia tem uma autoridade policial, um delegado de polícia da região, que está de sobreaviso e de plantão para atender todas as ocorrências da região, dessa nossa região de Blumenau, né? Que abrange desde Ilhota até a Piúna. A par disso, os delegados fazem seus expedientes e têm seus compromissos, seus agendamentos, seus trabalhos. Isso, antes de eu chegar, já estava convencionado, que o delegado de plantão analisa todas as situações em tese flagranciais, até para os delegados de área ter sua tranquilidade para fazer suas programações, né? Porque o flagrante pode acontecer a qualquer momento, né? Qualquer horário. O doutor Aderlan vai instaurar um inquérito policial para reunir esses elementos probatórios, tentar recuperar os objetos, tudo. Esse é o nosso trabalho. O delegado, eu não vou entrar no mérito, até por respeito à decisão do colega, o delegado de plantão de ontem, um delegado de Blumenau muito experiente, muito cauteloso, né, muito técnico, e ele tomou a decisão que ele considerava a mais adequada diante dos elementos e das circunstâncias em que ocorreu essa prisão. Ok, Barreto, tá posto aí a posição da Polícia Militar, os dados e as informações que o policial militar passou e o posicionamento também da Polícia Civil. Sim. Bom, primeiro parabenizar o Major Deluca, ele é Polícia Militar, porque ele faz um trabalho bem diferenciado, né? Já de conhecimento. E mais que uma medalha no peito, o reconhecimento da sociedade vale muito mais do que isso. Então ele é um cara respeitado, uma pessoa que ontem mesmo foi parado numa blitz, eu gosto disso, apresentei meus documentos, blitz é sempre muito bom. Parabenizar a Polícia Militar pelo trabalho que tem em Timbó, é um trabalho diferenciado. Nós temos um problema técnico-jurídico aqui. Qual que é a questão? Existem alguns tipos de flagrante, eu vou explicar os três principais. O que é o flagrante próprio? É o cara que foi pego na hora praticando o crime. Aliás, qualquer pessoa do povo pode dar ordem de prisão. Não precisa ser autoridade policial. Tu olha alguém praticando o crime, qualquer pessoa do povo. Está preso, tá. Então, o flagrante próprio, ele foi pego no ato. Legal. O flagrante impróprio é quando ele não é pego no ato, mas existem as palavras perseguição policial e logo após a prática do crime. Então, tu tem que ter duas situações. Logo após a prática do crime e perseguição policial, ainda que não esteja de posse dos elementos elementares do crime ali, o arresto furtivo. Então, teve uma perseguição policial logo após, mas foi encontrado sem nada, é flagrante impróprio. O flagrante presumido é o seguinte: não tem perseguição policial, não é logo após a prática do crime, mas ele é encontrado com os objetos do crime. Qual que foi o problema aqui? Nesse cara, nesse meliante aí, nesse larápio, não foi em nenhum dos dois casos, e tu não pode misturar os dois. Então, se ele não foi pego logo após a prática do crime, com uma perseguição policial, e se houve testemunha, então o que é o presumido? Se presume que ele é o autor do fato, mas é obrigatório que ele esteja com a posse. Pode só a testemunha, ele não está com o arresto furtivo, ele não está com as bicicletas, pode só a testemunha. No flagrante presumido, não pode somente as testemunhas. Então, não é um flagrante próprio, que não foi um flagrante delito. Não é um flagrante impróprio, porque não teve perseguição policial e não foi logo após a prática do crime. E também não foi um flagrante, presumido. Por quê? Porque ele não foi encontrado com arresto furtivo. Com os objetos furtados. Tecnicamente, tem que soltar. Botem culpa no legislador, que aliás é o culpado de todas as mazelas do país, está no Congresso, são os políticos brasileiros que não servem para nada. Agora, não é culpa do major, que fez um excelente trabalho, a Polícia Militar fez um trabalho excepcional, e muito menos o delegado, que agiu tecnicamente. Não tem como. Foi próprio? Não foi na hora. Bom, então foi impróprio? Foi com perseguição logo após a prática do crime? Também não foi. Então foi presumido. Ele se presume porque ele está com as posses da res furtiva. Não, também não. Mas tem testemunha. Mas testemunha não vale no presumido.
Então tu tem que soltar, tu não tem o que fazer. Entende? Veja só, aí uma explicação bem Técnica. a respeito da situação. Técnica. E se fosse preso, realmente aí... Aí o que acontece na prática? Eu não quero tomar o tempo de vocês. Ano passado um cara invadiu a minha casa, 1,80 m, todo tatuado, com cocaína embaixo do nariz. Minha mulher em casa, começou a berrar e o cara invadiu minha casa. Isso me deu raiva, ele foi liberado no mesmo dia. Daí ele invadiu uma creche, foi liberado. Aí ele invadiu um apartamento do policial, aí ele foi preso. Então o problema do Brasil são essas técnicas jurídicas, então tu tem que ver. Então não foi crime, não foi flagrante delito ali, próprio, não foi impróprio porque não teve perseguição e não foi logo após, e não foi presumido. Por quê que não foi presumido? Porque no presumido ele tem que estar de posse da res furtiva. Ah, mas vale testemunha? Não vale testemunha no flagrante presumido. Então acabou, manda soltar e aí mais um larápio na cidade. É uma pena, como você falou, a legislação é que permite que essas coisas aconteçam. O nosso legislador, ele passa batido. Aí fica a discussão se a responsabilidade, a culpa é da Polícia Civil, é da Polícia Militar, e o verdadeiro responsável... Está lá em Brasília. Está lá em Brasília e vendo a coisa acontecer.